relação a pessoas distantes. Por exemplo, foi aquilo que eu conversei ontem com vocês no final da entrevista, quando vocês perguntaram sobre meu divórcio em 98 e o que muita gente ainda fala por aí. Eu falei, isso é patético. Se a minha netinha de 12 anos ouvisse essa história, ela ia levar um susto, porque ela tem 3 avós. Ela tem a vovó Lu, tem a vovó Aldinha e tem a vovó Dri. Todas 3 são avózinhas que ela ama loucamente. Para ela não ter nenhuma separação seria patético. Como patético seria, inclusive, para minha ex-esposa, mãe dos meus filhos, com quem nós vamos passar o Natal juntos frequentemente. Todos os nossos eventos familiares são compartilhados com a presença dos meus enteados, com a presença do companheiro dela e todo mundo em paz, porque não é possível que o Evangelho só dê certo enquanto está tudo certo. Um Evangelho que só sirva para afirmar a média moral ponderável dos convívios humanos estabelecidos pela convenção social não é Evangelho. Porque até os pagãos fazem isto, e fazem melhor. Agora, impõe-se, qualquer que seja a contingência, a factualidade, a calamidade, a tristeza, ou um erro de alguém, ou a incapacidade do convívio, por alguma razão, e é consensual. Às vezes os implicados consentem, mas a nuvem de testemunhas à volta odeia alguém que elegeu para odiar até o fim, não perdoa jamais, pregando a mensagem do amor de Deus e da reconciliação em Cristo Jesus. É uma loucura, é uma danação espiritual na qual se coloca. Ela completou alguma coisa? Completou, Caião. Ela diz assim, somos presbiterianos. Vai. Sim. Só isso? Não. Minha irmã tem outra pessoa há mais de 20 anos. Ai! Pelo amor de Deus! Cara, eu se fosse o marido dessa irmã dela há 20 anos e soubesse que ela ainda tem essa dor de cotovelo, eu ia dizer, minha filha, escuta, que tesão encruado é esse, ou que orgulho entesado é esse, ou que doença é essa que faz você me ter há 20 anos e não liberar a sua irmã para casar com um cara que, depois que se separou de você, casou com uma outra e viveu uma vida tão longa com a outra que a outra morreu, deve ter feito bodas de prata com a outra. Sim. E 33 anos depois encontra a sua irmã que está separada há 10. Você é o quê? Dona de harém? Porque tem gente que tem haréns psicológicos e dizem, um dia dormiu em cima de mim, ninguém mais na casa vai saber como é que era. Um dia... Impressionante isso. É uma loucura. É de paleontologismo emocional, psicológico, dos níveis mais adoecidos. E eu sugiro a ela que, de todo o coração, não leve isso em consideração, não faça disso uma briga, não guerreie, não argumente, não faça nada e não se exponha. Viva o casamento dela, com tranquilidade com esse cara. Se encontraram amor, felicidade, respeito, prossigam, ore pela irmã, abençoe a irmã. Não adianta ficar dando explicações, porque quanto mais explicar, pior fica nesse caso. É orar e também não fugir do convívio. Ela faz essas perguntas aqui. Não fugir do convívio. Tem pai vivo? Tem mãe viva? Tem uma praça familiar comum? Se tiver, não se afaste. Vá. Frequentemente, o atual marido dela, ex-marido da irmã dela, vai ficar mais facilmente amigo do atual esposo, já de 20 anos, atual de 20 anos. Atual de 20 anos da irmã dela, antes do que a irmã consiga abrir o coração para o que está acontecendo de novo na vida dela. Ela coloca assim, a minha irmã tem outra pessoa há mais de 20 anos, não são casados oficialmente, mas mesmo assim, ela não me perdoa nem quer conversar comigo. Aí ela pergunta, como devo chegar a ela e me reconciliar, como você falou hoje no Papo de Graça? Vá chegando, não precisa chegar lá com nenhum tipo de argumento. Se surgir a oportunidade de dizer, olha, fulana, eu conheço as razões da separação de vocês, à época,
Eu acho que ele foi errado com você, ou se ela foi errada, não precisa levantar o defunto do erro dela. Só se tiver sido ele o mais errado. Mas 30 e tantos anos passaram, ele foi casado, ele viveu, ele aprendeu, ele cresceu. Não o procurei, a vida nos encontrou. Eu sinto genuíno amor por ele, ele por mim. Eu não gostaria que você sofresse pela minha felicidade. Assim como eu, de todo o coração, abençoo a sua vida e abençoe a sua. Abençoe a sua vida. Peço que você tenha compaixão de mim e seja humilde. Porque a gente só começa a ganhar uma pessoa com esse espírito paleontológico de amargura, de dominação, de controle, com uma atitude muito humilde, muito simples e muito desguarnecida, muito desprevenida, totalmente desarmada. É só assim que ela pode ir ganhando esse coração devagar, e é o convívio tranquilo que vai, pela misericórdia de Deus, impor a realidade nova. Porque a irmã dela é dona de museu mesmo. Caio. Dona de museu, ela tem lá o Tiranossauro Rex, ela deve ter muita coisa nesse museu psicológico dela, como muita gente tem. Então, esse é o caminho, singelo, simples, paciente, humilde, misericordioso, constante, e não amargurado. Porque se ela ficar amargurada, é tudo que a outra quer. E às vezes também não ter a ânsia de, numa conversa, resolver tudo. Né? Tem que ter às vezes calma. São 2, 3 conversas que vão quebrando aquela calcificação interior. Às vezes é uma necessidade que Deus cria do lado de lá. Às vezes é uma doença que acomete a irmã do lado de lá e não tem ninguém melhor para cuidar do que ela. Às vezes é uma fraqueza que acomete a outra banda, esse outro casal, e não tem ninguém melhor para socorrer com humildade do que eles. Deus cria circunstâncias também diversas, quando as pessoas começam a se interpor com esses caprichos amargurados e com essas leis cegas e idiotadas. Se há filhinhos de Deus aí nesse caminho, frequentemente Deus vai quebrando isso e criando circunstâncias impensáveis para que as pessoas se enxerguem. Então, coloque na mão de Deus, viva o seu melhor, viva com amor, responda tudo com todo carinho, misericórdia e humildade. E não fuja da praça do convívio familiar mais amplo por causa desse desconforto dela. Não gere desconforto, não provoque e não se evada. Porque se você se evadir, você está fazendo confissões que ela assim interpretará como sendo culposas, quando na realidade não o são. Então, esteja presente com sobriedade, com discrição, com amor, com humildade, com reverência para com a limitação dela. Braulio. Caião, eu não consigo ainda perdoar meu antigo pastor. Logo que me converti ao Evangelho, ele foi a pessoa que me discipulou. Com ele me batizei, comecei a trabalhar. Porém, o que ele queria era uma marionete. Pior, que ele fez e faz isso com todos que se achegam nessa igreja. Quando eu abri os olhos, o estrago já tinha sido feito, Caião. Hoje, depois de 2 anos que saí dessa igreja, ainda não consigo perdoá-lo. Pior que vejo o que aconteceu comigo e minha família, está acontecendo ainda hoje naquela igreja. E descobrimos que isso já acontecia até mesmo antes de nós. Isso me deixa com muita raiva, sabe, Caião? Estou numa nova igreja, onde temos compromisso de perdão, de comunhão, mas a imagem desse pastor sempre me vem. Sinto como se não conseguisse andar direito porque ainda não o perdoei. Claro que não Sinto consegue. o desejo de trabalhar, de ser realmente um ministro do Evangelho. Mas não consigo, penso sempre que estou preso a ele. Está sequestrado. Isso pode acontecer, Caio. Esse Claro. bloqueio pode ser devido a essa falta de perdão? Totalmente. Não precisa nem fazer grandes avaliações. Você está num estado de sequestro. Judá, eu deixei com você um DVD que tem uma gravação de quantos minutos ao todo? Essa aí do filme Seven, 21. Eu quero que você pegue só os últimos minutos dessa gravação, roda e bota no ponto, que é quando eles já estão lá debaixo daqueles
fios elétricos de alta tensão e o Morgan Freeman vê um carro chegando e vai abrir uma caixa que está no carro. Quando estiver no ponto, dá um Ave César aqui para o Rodriguito, que eu quero ilustrar o que eu estou dizendo a esse moço com essa imagem, por favor. Mas com certeza absoluta, ele se deixou sequestrar. E ele vai ficar sequestrado. Porque o que aconteceu na alma dele? Ele desenvolveu um sentimento de admiração hiperbolizado pela figura desse pastor. Ele começou dizendo: foi ele que me discipulou, que me instruiu, que me levou a Cristo. Significando dizer que construiu-se no imaginário dele uma visão e uma expectativa hipertrofiada do significado desse homem como homem. No convívio, ele foi percebendo os flaws, os defeitos, as deficiências de caráter, das expressões desse homem. Está aí o Morgan Freeman. Aumenta o som aqui para fora, só um pouquinho, por favor. É aquela história do filme Seven, que tem um matador, que é o Kevin Spacey, está aí, careca, matando pessoas de acordo com aquele rito dos 7 pecados capitais. E agora ele está chegando ao último assassínio. Vou abrir a caixa. Que ele já matou o glutão, já matou o vaidoso, o orgulhoso, já matou gente naquela lista dos 7 pecados capitais. O avarento, tudo com os requintes na morte que lembravam o modo como o indivíduo tinha vivido. Agora está faltando o não matarás da história. E ele arma uma cilada. Conquistou uma vida muito boa. A cilada é a seguinte: ele vai até a casa do Brad Pitt, que é apaixonado pela esposa dele, e a esposa está grávida, e ele não sabe que a esposa está grávida. E o Kevin Spacey, que se entregou, porque ele tem uma vontade de concluir isso de maneira totalmente maligna, ele, antes de se entregar, ele foi à casa do Brad Pitt de manhã e tentou possuir a mulher dele, que estava grávida, e o Brad Pitt não sabia. E como não conseguiu, ele degolou a esposa do Brad Pitt. O que está naquela caixa é a cabeça da esposa dele. Então ele não sabe que ali está a cabeça da esposa dele, muito menos que ela estava grávida. Gostaria de ter vivido como você viveu. Gostaria de ter vivido. Ele vai dizer que o problema dele, o pecado dele é a inveja. Estou tentando dizer o quanto eu admiro você e a sua bela esposa. O quê? Tracy. O que é que você disse? É perturbador ver como é fácil para um membro da imprensa comprar informações dos homens de seu distrito. Agora, enquanto isso, Morgan Freeman foi à sua casa. Está dizendo: joga a arma fora! Depois joga a arma fora! Porque o medo dele é que ele execute o cara. Tentei vivenciar a vida. Agora, que policial manda o outro jogar a arma fora? Então, num caso desse, eu peguei um souvenir. Tem um princípio espiritual operando a cabeça dela no personagem do Morgan Freeman, que não existe na realidade policialesca. Ouçam o que está acontecendo ali? Eu vi você com a caixa. O que é que tem na caixa? Porque eu invejo a sua vida normal. Abaixa essa arma. Parece que inveja é o meu pecado. Não, o que tem na caixa? O que tem na maldita caixa? Ele acabou de dizer. Mentira! Você é um mentiroso! Cala a boca! É isso que ele quer. Ele quer que você o mate. Não! Não! Diz pra mim. Diz que não é verdade. Não é verdade. Seja a vingança. Não, ela tá bem. Diz pra mim. Seja a ira. Diz pra mim que ela tá bem. Se matar o suspeito, David. Não! Você joga tudo fora e ele sabe disso. Não! Ela implorou pra viver, detetive. Calado. Ela implorou por sua vida. Calado. E pela vida do bebê que carregava. Calado! Olha o que o Morgan Freeman vai dizer a ele. Ele não sabia.
você atirar, ele vai vencer. Me dá. David, se você o matar, ele vai vencer. Isso é a voz de Deus falando na secularidade. Meu Deus! Meu Deus! Se você atirar, ele vai vencer. Se você se vingar, quem vence é o outro. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas se você o matar, ele vai vencer. Se você o matar, ele vai vencer. Se você fizer justiça com as próprias mãos, ele vai vencer. Pode voltar para nós, Judá. Esse é o princípio espiritual ensinado por Jesus e exposto para nós numa circunstância de secularidade cruenta, onde a lógica policial foi violentada no personagem do Morgan Freeman por uma coisa que não teria consequências legais para o Brad Pitt. Se ele matasse, ele não iria preso, o cara tinha matado a esposa dele, era um assassino. A confraria policial iria arranjar todo o esquema necessário para que ele não fosse a nenhum julgamento. Todavia, havia nesse personagem do Morgan Freeman uma consciência superior em relação ao significado da vida e à continuidade da vida do amigo e do parceiro dele. Se você o matar, ele vai vencer. E é um princípio do Evangelho. É o único modo da gente evitar os sequestros nessa vida. Então, voltando a falar com você, que não perdoa esse pastor que discipulou você e que depois mostrou uma outra cara e que você descobriu que ele é um manipulador de ovelhas. Só 2 anos atrás é que você constatou isso em relação a você e aos demais. Pelo amor de Deus, meu irmão, em nome de Jesus, se manda fazer isso com um inimigo que fez mal a nós, quanto mais alguém que, por mais que depois você tenha descoberto as falências do caráter dele, semeou em você uma semente do bem sem a qual você não estaria hoje aqui ouvindo o Evangelho. Ele teve lá os erros dele, mas você tem que aprender a separar a palavra de Deus dos mensageiros de Deus. A palavra de Deus lhe chegou por graça divina usando a vida dele. O mensageiro de Deus é um ser relativo. E nesse caso, é um indivíduo que, além da relatividade normal que qualquer pessoa humana tem, ele caiu em alguns devaneios de manipulação e de controle. São pecados, erros, equívocos da vida dele. Você já constatou, já discerniu, já deixou de estar debaixo do controle manipulador dele, já diz que está até numa outra congregação, onde todos vivem o pacto coletivo de perdão. Mas você continua sequestrado por esse homem, por uma razão, você continua fascinado por esse indivíduo e não conseguiu até hoje não apenas perdoá-lo, mas não conseguiu ainda se perdoar por ter sido um dia tão fascinado por ele. Esse é o seu problema. É o eco amargurado da fascinação de um dia. Esse é o seu problema, eu vou lhe repetir. É o eco, ou é a construção, ou é a fantasmagoria sedutora da impressão positiva que ele lhe causou um dia, seguida de tantas decepções posteriores, de modo que você o admira de maneira enojada. Agora, perdoe-o em nome de Jesus. E como o Senhor nos ensinou, basta querer. Basta dizer, eu quero agora. Eu quero, eu o perdoo, eu o abençoo. Além disso, ainda existe em você um outro aspecto. É como você tinha vínculos nessa comunidade,
e você deve ter a memória de um monte de amigos dessa comunidade, o que acontece? Você fica lembrando dos muitos que estão lá ainda, debaixo do pastoreio dele, e você, no seu coração, gostaria imensamente de que com todos acontecesse o cair de ficha que com você aconteceu. Aí você se revolta, agregando a essa admiração frustrada, esse desejo ainda messiânico de ser um esclarecedor dos demais. E toda notícia que ainda vem a você, e muitas devem vir ainda, porque você não deve deixar de conversar, você deve ter algum tipo de informação que de lá advém a você, exacerba no seu coração esse sentimento que é extremamente ambivalente na sua alma. Perdoe-o. Perdoe-o hoje, em nome de Jesus. E abençoe esses que estão lá. Porque Deus é o Deus de todos. Assim como você foi iluminado em relação a isso, os demais poderão ser. E nem peça a Deus apenas que os outros enxerguem quem Ele é hoje. Peça ao Senhor que Ele próprio se converta, que Ele próprio desista da manipulação, faça orações que proponham diante de Deus o melhor de Deus para a vida dele, e não apenas a revelação catastrófica de quem ele se tornou. Peça a Deus que haja esperança para ele, que haja cura para ele. Eu poderia lhe contar aqui uma quantidade infinda de histórias de gente por quem eu tive muito carinho e que no curso da vida me mostraram uma cara bizarra, mas que pela misericórdia de Deus eu nunca desejei outra coisa, nunca pedi a Deus que nada deles aparecesse. Eu tinha a faca e o queijo na mão para mostrar para o mundo inteiro as pregas anais deles, e nunca o fiz. A única oração foi pedir que eles se convertessem. Muitos não se converteram até hoje, mas de vez em quando Deus me abraça com o amor que faz alguém chegar e dizer: Caio, muito obrigado por ter orado por mim, por ter me tratado em silente misericórdia, sabendo tudo que você sabia a meu respeito. Hoje a graça de Deus me atingiu. Esse é seu galardão. Esse é o seu prêmio. Essa é a bênção que o Senhor quer fazer, derramar na sua vida. Então fique livre disso agora. Tome a decisão que Jesus aqui estabeleceu com uma palavra. O homem quis, ou o homem não quis. Você quer ou você não quer? Se você quiser, é uma decisão de consciência e de fé. Tem que pensar no lado até positivo, né? Você vê os desigrejados, né? Os que deixaram a igreja, 25% dos que ainda creem em Cristo se dizem evangélicos. Eles foram feridos por quê? Em última instância por pastores. E boa parte desses já não estão mais a ferida, foram feridos por pastores que já não estão mais sequer crendo no Evangelho, estão afastados, estão magoados com Deus. Quer dizer, misturaram a figura humana com, lamentavelmente, com acho Deus. Que Deus teve misericórdia dele, apesar de ter sido um pastor que o feriu, como feriu dessa maneira. Ele está em outra igreja, ele tem outro pastor, está congregando, está numa igreja que diz saudável, que querem viver de perdão. Ele tem muita sorte. Pior estão as milhões de pessoas nessa igreja evangélica que foram magoadas por patifes, que se diziam pastores, e que estão fora da convivência. Aí, num ateísmo psicológico, se tornaram esotéricos, alguns estão virando espíritas kardecistas, outros até pai de santo, outros vieram e foram para os movimentos católicos carismáticos, e a grande maioria ficou em lugar nenhum, ficou em casa, deprimida, panicada, angustiada, solitária e infeliz. É verdade. Né? Então, mano, pelo amor de Deus, aproveite a bondade de Deus na sua vida e seja generoso para com ele. Você tem sido perdoado de tanto. Então, Jesus mandou orar pelo inimigo, amar o inimigo e orar pelo que nos persegue. Ele não persegue você e nem é seu inimigo. Ele só foi uma decepção
muito mais razão para você amá-lo e orar por ele. Não significa nada romântico do tipo, vou ter que voltar para lá. Não. Isso é uma etapa vencida e você já prosseguiu a vida. Braulio, o que mais? Caio, olha aqui. Fiz uma campanha numa igreja pentecostal no final do ano passado. Doei tudo que tinha e que não tinha, esperando minha vida mudar. Minha vida não mudou. Muito pelo contrário, estou na miséria. Minha ex-mulher me trocou pela sua melhor amiga. Puxa. Virou a casaca. Amiga. Muito Fez uma amiga. campanha numa igreja pentecostal, pegou tudo que tinha e o que não tinha e botou na campanha. Aí a vida caiu numa miséria. Para piorar a miséria, a mulher ainda o trocou pela melhor amiga. Isso. E hoje, nesse final de ano... campanhazinha. É uma campanha cheia de ânimo. Provavelmente ele quebrou algum elo dessa campanha. Ele quebrou, né? Ele fez tanto campanha que a mulher não encontrou mais o lugar onde pegar, né? Aí se for não tendo onde pegar, deixa a gente se encaixar de outro modo. Muito cheio de ânima essa campanha. Muita ânima. Tá animada. Muita ânima e nenhum ânimos. Exatamente. Aí ele diz assim, a frase dele é essa aqui, ó. Doei tudo que tinha e que não tinha, esperando a minha vida mudar. Mas a minha vida não mudou. Em vez de trabalhar, ele entregou o dinheiro na campanha. Tudo magia, feitiçaria. Vamos botar essa grana aqui que vai surgir uma mágica, Vai como o rei do gado. Vai voltar 100 por 1, né? É, o rei do gado que manda você, como é que é o cara que disse que passou o lenço na porta Do banco. do banco e aí a dívida sumiu lá dentro. É tudo magia, macumba. Aí o cara pega tudo que tem, ao invés de trabalhar, ele fica indo à campanha e empobrece até a morte, como diz o livro de Provérbios, implacavelmente. E aí? Mas é engraçado que o rei do gado, quando ele ficou doente, ele foi pro Asta, né? Ah, eles fazem tudo, todos eles fazem. E o Macedo hoje, que antes dizia que ele ia viver 100 e tantos anos, que ia ser quase imortal, andou tendo uns piripaques. Alguns amigos meus que andam perto dele me dizem que ele anda com pânico de morrer danado. Medo de morrer. E todos esses que eu acompanhei morreram com um grande medo de morrer. Tem nomes que são não reveláveis, porque eles têm mulher, filhos, netos. Eu tenho todo respeito e consideração. Mas eu acompanhei alguns, meu amigo, que ficavam gritando vida eterna, só Jesus salva. E num ufanismo religioso enorme, que no fim da vida era aquele pânico. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o céu? Porque eles sabem os enganos horrorosos que praticaram. Pobre alma quando chega nesse estado. Oh, que desgraça, hein? O que os espera, hein? É. E aí, brother? Hoje, nesse final de ano, tô caído sem igreja. E penso muito em suicidar. Não tem mais nada. Vínculo com amigos, parentes. Só uma desgraça ambulante. Eu vou pedir para esse amigo ligar agora. O demônio agora. tomou tudo, cara. Não Me tomou ajude. não, meu amigo. O demônio não tem esse poder de tomar tudo em relação a alguém que está vivo. Ele não está vivo? Tá digitando, né? Digitando, Tá escrevendo. digitando. Tomou só coisas, né? Tá Tomou conectado. coisas. Porque As coisas voltam, vão e vêm. A cabeça dele está toda possuída por essa superstição da teologia da prosperidade, que diz que tudo é objeto, é bem. E até a mulher que saiu para viver com a melhor amiga, não tomou nada, ele está aí. Que dará o homem em troca da sua alma? É o grande paradigma dos nossos dias, né? O bem-aventurado é aquele que é, o bem-sucedido é aquele que tem. O evangelho que está sendo pregado inverteu a lógica das coisas, né? Hoje é o bem-sucedido, não é o bem-aventurado. Ele não perdeu nada ainda, ele se tem. E é dessa matéria-prima de quem ele é que tudo pode ser refeito na vida dele agora, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor. Amém, cara. Eu vou pedir a ele para telefonar lá para o Disque Paz agora mesmo. Você está perto de um telefone, meu irmão? Dê uma ligadinha para lá agora. Tem um monte de gente boa de Deus esperando para orar com você neste momento, lá agora. Agora, independentemente disso, eu quero orar com você agora mesmo, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que tu derrames o teu espírito sobre a vida desse irmãozinho, que na ignorância, na falta de discernimento,
na falta de consciência do Evangelho, na superstição, nas crenças mágicas, em razão de ensinos falsos, creu de modo totalmente equivocado e até translocado naquilo que no Evangelho é chamado de tentação e não de boa nova. Porque ele tentou transformar a pedra em pães por magia, tentou pular do pináculo do templo por magia, se curvou diante dos altares que diziam: tudo isso eu te darei se tu me deres tudo que tu possuis. E ele foi vendo o dizimar diabólico acontecer à medida em que ele tentava comprar a tua graça com sacrifícios e dinheiros e esforços, sem trabalho, sem diligência, fazendo com que a mão dele ficasse remissa e, portanto, empobrecesse, e até, quem sabe, sem atenção para com a sua própria casa, tornando-se fanático, inoperante nos altares dessas bruxificações e dessas magias diabólicas. Eu quero pedir agora que o teu amor o visite. O visite. Eu repreendo em teu nome esse espírito de morte instalado nele, essa vontade depressiva, esse sentimento de perda que vem do diabo, que vem do inferno, que faz o homem perder a percepção de que o galardão da vida é ser, não é ter, não é possuir, não é arregimentar, não é aquilo que se possa contabilizar, é aquilo que está para além do contabilizável, é aquilo que se instala em nós como o galardão imensurável de ser. E eu quero pedir que, por um milagre do teu Espírito, tu que tens operado isto todos os dias, e a gente ouve os testemunhos da tua misericórdia todos os dias, eu quero pedir que miraculosamente tu derrames o teu amor na alma dele, e inexplicavelmente ele seja invadido pela graça de Jesus, e aquela certeza do amor de Deus que excede a todo entendimento o abrace, o acolha, nele se infiltre. E eu te rogo que a mente dele se abra para o Evangelho da vida, que ele aprenda hoje, comece a discernir o significado do Evangelho, e que ele mesmo se volte para a tua palavra, e que ele leia o que Jesus disse e ensinou, e ele creia, e reorganize a vida dele toda em cima da bem-aventurança de quem ele ainda é. Mesmo que não tenha mais nada ou não possua nada, restou-lhe tudo, restou-lhe o ser, restou-lhe estar, restou-lhe ainda poder crer, restou-lhe ainda levantar-se, restou-lhe ainda espírito para ser visitado pelo teu Espírito e invadido pela tua graça. E eu te rogo agora, Jesus, que ele seja salvo pelo Evangelho da tua salvação. E que todas essas magias sejam expulsadas, exorcizadas, repreendidas da cabeça dele, sobretudo esse espírito maligno que fica usando a frustração das magias para querer fazer com que ele tire a própria vida. E eu te rogo também que ele entenda, e que a mulher que foi nossa e que escolhe ser de um outro ou de uma outra, nos livrou de si mesma ao deixar a nossa vida. Permite que ele entenda que ele não perdeu nada se quem ele chamava companheira se fazia desejar acompanhar de maneira tão estranha como a ex-companheira dele escolheu. Ajuda-o a ver nessa suposta perda mais uma libertação, para que ele comece vida nova, para que ele refaça a existência dele com base em fé, trabalho, consciência, uma vida ordeira, simples, sem magias, te louvando pelo suor do rosto com o qual ele ganha a vida,
construindo uma vida cheia de um montezinho de detalhes de amor, aonde tudo que ele faça de coração para o Senhor. E dá que ele se volte com todo o amor para com os que sobraram na vida dele, e dá que ele se abra agora para com os muitos, muitos, muitos que tu trarás como anjos de graça para cruzarem a existência dele. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu peço a você que telefone para o Disque Paz e também que faça uma outra coisa, que você entre aí no blog do Caminho. Vou pedir ao Judá para colocar esse endereço eletrônico aí. Entre no blog do Caminho, se você estiver nos assistindo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Entre no blog do Caminho, porque você tem uma lista de todas as estações do Caminho da Graça. Procure a mais próxima de você, ou faça também uma segunda coisa. Pode escrever para o mentor da estação que esteja mais próxima de você, dizendo que eu pedi para que você escrevesse, conte a sua história, peça para ser visitado, você vai ser visitado imediatamente. E faça ainda uma terceira coisa agora. Você pode escrever agora para o divã lá do meu site, falar com a minha irmã. O e-mail é atendimento@anadaraújo.com.br. Vai aparecer a qualquer instante aí. Anote, atendimento@anadaraújo.com.br. Pode escrever para ela agora, neste instante, dizendo que fui eu que pedi que você o fizesse. Ela vai ajudar você, vai aconselhar você e vai encaminhar outras pessoas que possam visitar você nessa necessidade, nessa fragilidade que você está enfrentando agora. Gente boa, nós vamos ter que parar por aqui, já são 12:05, está na hora da gente parar. Quero dizer a vocês que ontem eu fui entrevistado aqui pelo Danilo e pelo Carlos para a revista Cristianismo Hoje no Brasil, que está disponível para você conhecer através de uma gulgada. Escreva Cristianismo Hoje, está aí o endereço da Cristianismo Hoje, você pode ir lá e eles vão preparar essa matéria, essa entrevista, e eles vão ficar agora para almoçar comigo, porque nós estamos desejosos de fazermos um monte de parcerias entre a VMV-TV e os ministérios que eles representam e que vocês todos conhecem muito bem na internet. Com a graça e com a misericórdia de Deus, eu espero que desse nosso encontro surjam algumas coisas bem concretas que logo, logo nós todos possamos anunciar. De modo que eu quero agradecer ao querido Danilo por ter estado aqui com a gente. Muito obrigado. Foi um prazer, Caio. Você sabe, muito grande estar aqui. Deus te abençoe. Obrigado, Carlos. O mesmo de sempre, tá? Amém. Tá com você, uma dádiva de Deus. Amém. Obrigado de coração. E obrigado, Chicão, amigo, querido. Obrigado de novo, mano, também. Deus te abençoe. Obrigado, Braulinho amado. Obrigado Deus você, te guarde. E obrigado, meu amigo Joviano, que está aqui nessa minha diagonal. Deus te abençoe, Joviano. Obrigado, querido Rodriguito. Obrigado, pastor Tiago, que chegou aqui, foi entrevistado por mim depois que foi expulso lá da igreja dele alguns dias atrás. E já virou cameraman. Para quem não sabe, mostra ele lá, o jovem. O Tiagão já virou cameraman, já está aprendendo um ofício aqui, depois ele vai pregar, depois ele vai fazer muita coisa, mas já chegou na ativa. E muito obrigado lá dentro ao meu genro Tiago, ao Kenneth Reagan, ex-destruidor da igreja, ao Fernandão amado e ao Judá, amigo de todos os dias e de todas as horas. Deus abençoe você. Não esqueça da nossa campanha de pedido de ajuda neste final de ano. Aliás, eu estou aqui com um prazo de 2 minutos de sobra, de modo que se o Judá puder me dar um Ave César, eu vou pedir para rodarem rapidinho já. Você está conectado na VEM